Já ouviu falar da Carol Vaca? Ela é mais uma figurante de Peppa Pig, tendo aparecido apenas no fundo de algumas cenas. Mas sabia que ela tem uma história oculta que é muito triste e trágica? Desaparecida. A gente começa a perceber que Carol é mais do que apenas uma figurante ao dar uma olhada em certas cenas de fundo, onde a vaquinha é vista com outra personagem, a Senhora Vaca. As duas parecem andar juntas de vez em quando, o que dá a entender que elas têm alguma ligação, provavelmente sendo parentes. Muitos acreditam que Carol é a filha da Senhora Vaca. Só que isso cria mais perguntas do que respostas. Afinal de contas, se esse for mesmo o caso, por qual motivo a Senhora Vaca nunca citou sua filha em nenhum episódio? E por que a Carol não apareceu em momentos importantes da vida da Senhora Vaca, como em seu casamento? Até a Peppa e outras crianças estavam lá. Parece até que a Carol Vaca realmente desapareceu, o que talvez seja a mesma verdade. E se ela não tivesse desaparecido apenas do programa, mas sim da cidade? Nem mesmo a Senhora Vaca teria ideia do que aconteceu com Carol. Esse é um assunto tão delicado que ninguém fala mais disso, agindo como se Carol nunca tivesse existido. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. Faleceu. A ideia de Carol ter sumido misteriosamente é muito triste, mas pode ser ainda pior, porque ninguém sabe o que aconteceu com a personagem. Logo, nada impede que ela tenha partido desta para melhor, e isso não tenha sido contado para nenhum de nós. Se duvidar, os adultos de Peppa Pig até sabem dessa tragédia, mas não contam para as crianças por ser algo muito pesado. É por esse mesmo motivo que isso não foi confirmado nem mesmo para nós. Como esse é um desenho voltado para crianças muito novas, esse tipo de verdade cruel é evitado para não traumatizar ninguém, apesar de acontecer mesmo no universo de Peppa Pig, uma vez que sabemos que a rainha que apareceu em alguns episódios faleceu quando a rainha Elizabeth II, na qual ela era inspirada, também perdeu a vida no mundo real. Claro, também faria sentido se nem mesmo os adultos soubessem da verdade e pensassem que a Carol apenas desapareceu. Nesse caso, eles teriam esperança de que Carol um dia retornará, sem terem ideia da verdade terrível sobre a garotinha. Isso poderia ter acontecido de várias formas diferentes, mas imaginamos que a Carol teria perdido a vida em algum acidente, talvez ao se afogar no mar. Isso explicaria como o corpo dela nunca foi encontrado. Não estuda. Mesmo antes de desaparecer completamente, parecia que a vida da Carol Vaca já contava com alguns problemas. Percebeu que ela não aparece na escola junto dos outros amigos da Peppa? Quer dizer, ela já foi vista junto com essa turma no episódio em que as crianças vão assistir a uma apresentação do Sr. Batata. Sim, a Carol está no meio das outras crianças. Ou seja, ela faz sim parte da turma de Peppa. Então por que não aparece nos outros episódios escolares? Isso não faz o menor sentido. Definitivamente existe algo de errado aqui. Será que Carol simplesmente faltava a quase todas as aulas antes mesmo de sumir? Se sim, por quê? Como a Senhora Vaca permitiria que sua filha não fosse para a escola? Quanto mais pensamos nisso, mais parece que há algo de muito errado na vida da Carol Vaca. Alguma coisa estava acontecendo com ela há muito tempo, impedindo-a de ir para a escola e se encontrar com seus amigos na maior parte do tempo. E é provável que isso tenha uma forte ligação com a razão de Carol ter desaparecido sem deixar rastros. Doente. Ok, vamos recapitular. Carol Vaca sempre apareceu muito pouco em todo o programa, apesar de ter ligação com uma personagem secundária conhecida, a Senhora Vaca. Ela também fazia parte da turma escolar de Peppa, mas quase nunca aparecia com as outras crianças. Em algum momento, Carol simplesmente sumiu e ninguém nunca citou o nome dela. Todas essas coisas estranhas podem ser explicadas se, na verdade, Carol tiver uma doença muito perigosa. Devido a isso, ela teria que passar a maior parte da sua vida no hospital, e é por esse motivo que a gente raramente a vê nos episódios escolares. Esse também seria o motivo de Carol não ter aparecido no casamento de sua mãe com o Sr. Touro. Ela adoraria estar lá, mas não pôde ir por conta de sua doença. Existe um pequeno lado bom nisso.
Carol ter problemas de saúde é terrível, mas ao menos significa que talvez ela não tenha realmente desaparecido, apenas esteja no hospital. Só que o fato de Carol nunca ser citada não ajuda a aumentar as nossas esperanças. Dentro desse contexto, essa dificuldade da Senhora Vaca de falar desse tema dá a entender que a saúde de Carol realmente está ruim e não tem sinais de melhora. Se a gente explorar um lado mais sombrio, até dá para assumir que Carol realmente faleceu, só que nesse caso ela teria sucumbido à sua doença, em vez de ter se acidentado. E aí, qual você acha que é a verdade sobre essa vaquinha misteriosa? Comente aqui embaixo #Carol e nos diga sua opinião. Maus tratos. A Senhora Vaca parece ter uma boa relação com a Carol, pelo pouco que vemos delas juntas. Mas e se a Senhora Vaca for a verdadeira vilã dessa história? Isso começou a fazer um certo sentido a partir do momento em que percebemos que Carol nunca foi para a escola com frequência. Isso pode sim ser explicado por uma possível doença, mas se Carol for saudável, então fica realmente difícil de explicar. Se a Senhora Vaca realmente é a mãe dela, então é seu dever garantir que ela está tendo boa educação. Se a Senhora Vaca simplesmente não leva Carol para a escola sem nenhum motivo justo, quer dizer que ela é uma mãe bem irresponsável. E piora quando lembramos que Carol não esteve no casamento da Senhora Vaca. Ficamos pensando que ela poderia estar doente ou ter desaparecido para não estar presente em um momento tão importante da vida de sua mãe. Mas agora que estamos olhando com essa nova lente, o que garante que não foi a Senhora Vaca que a impediu de ir? E se ela tivesse feito isso para impedir que Carol pedisse ajuda por sofrer maus tratos da própria mãe? Isso mudaria tudo o que a gente pensava sobre a Senhora Vaca e sobre a sua filha. É bizarro pensar que Carol possa estar precisando de ajuda neste exato momento. Divórcio. A ideia de que Carol Vaca é filha da Senhora Vaca é bem aceita pelos fãs, mas nós raramente pensamos no que isso significa de verdade. A Senhora Vaca se casou recentemente com o Senhor Touro, só que é óbvio que Carol não pode ser filha biológica dos dois. Eles se apaixonaram recentemente e Carol já é uma garota crescida, que nasceu bem antes de esse casal ser formado. Ou seja, se Carol é filha biológica da Senhora Vaca, ela é fruto de um relacionamento anterior de sua mãe. A Senhora Vaca deve ter se divorciado do pai de Carol há alguns anos, e não sabemos o que a garotinha pensa disso. Será que ela ficou triste pela separação ou não se importa muito? Independentemente da resposta, esse divórcio também serve para explicar os sumiços de Carol. É totalmente possível que ela tenha guarda compartilhada, tendo que passar um tempo na casa da sua mãe e depois um tempo na casa de seu pai. No caso, achamos que ela passa mais tempo com seu pai e só fica com sua mãe em alguns dias específicos, que seriam aqueles dias em que as vemos andando juntas no fundo das cenas dos episódios. Adotada. Por outro lado, Carol não precisa necessariamente ser filha biológica da Senhora Vaca. Vai que na verdade ela tenha sido adotada. A Senhora Vaca nunca citou um casamento anterior ao que teve com o Senhor Touro, então nem seria absurdo. E até seria bacana se surgisse essa representatividade de uma criança adotada em Peppa Pig. Só que ainda existe um lado sombrio nisso. Porque, se Carol foi adotada, o que aconteceu com os pais originais dela? Será que ela teria sido abandonada? Ou eles teriam falecido em algum acidente? Qualquer alternativa é triste, principalmente se tiver sido algo recente, ao invés de ter ocorrido quando Carol ainda era um bebê. Apenas uma pessoa adotada sabe como é difícil começar a viver uma nova vida completamente diferente, com pessoas completamente diferentes. Nesse caso, seria bom a gente torcer para que tudo desse certo no processo de adaptação de Carol e que ela consiga viver uma nova vida bem feliz. Só que isso será difícil caso ela realmente tenha desaparecido ou esteja doente. Outro país. Falando nisso, existe outra explicação interessante para Carol Vaca aparecer tão pouco em todo o programa. Uma explicação bem menos triste que as outras que citamos. E seria que Carol vive em outro país. Peppa Pig já mostrou várias vezes os personagens se aventurando em outros países. Então, o que impediria uma personagem de outro país de visitar a Inglaterra, que é onde a série se passa? Esse pode muito bem ser o caso de Carol Vaca.
Por isso que ela aparece de vez em quando, sempre como figurante. Carol gosta de viajar para a Inglaterra de vez em quando faz isso, é guiada pela Senhora Vaca. Aquela aparição na plateia do show do Sr. Batata, ela só estava acompanhando a turma escolar da Peppa como convidada. Tanto que uma das aparições de Carol Vaca é em uma estação de trens em Londres, ao lado da Senhora Vaca, como se ela tivesse acabado de chegar de outro país e se encontrado com a Senhora Vaca. As coisas realmente começam a fazer sentido quando seguimos essa lógica. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Prima distante. No caso de Carol ser de outro país, faz mais sentido que ela não seja filha da Senhora Vaca, e sim uma parente, talvez uma prima distante ou, quem sabe, uma sobrinha, com os pais de Carol também vivendo fora da Inglaterra. Cada vez que Carol e a Senhora Vaca se encontram, é um encontro que acontece muito de vez em quando, para que a Senhora Vaca possa ajudar a jovenzinha a se aventurar pelo país. Carol com certeza dorme na casa da Senhora Vaca enquanto fica na Inglaterra. E antes que você ache estranho que os pais de Carol aparentemente não viajem com ela, é bom lembrar que os países do Reino Unido, onde fica a Inglaterra, são bem próximos uns dos outros. Então dá para viajar de um para outro de carro ou de trem. Assumindo que Carol viva em outro país do Reino Unido, como a Escócia, por exemplo, é mais do que possível que seus pais deixem a Senhora Vaca buscá-la e levá-la de volta. Enteada. Por fim, e se na verdade Carol for filha do Sr. Touro ao invés da Senhora Vaca, isso faria de Carol a enteada da Senhora Vaca. Nunca foi dito nada sobre o Sr. Touro nunca ter tido um casamento antes de se apaixonar pela sua atual esposa, então ele pode muito bem ter sido pai esse tempo todo. Agora que o Sr. Touro está casado com outra mulher, a Senhora Vaca seria considerada a madrasta de Carol. Isso se o Touro realmente for pai biológico dela, é claro. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!